Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Todos são muito bem-vindos por aqui para mais um programa Pauta com o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 64 pontos. O vice-líder Palmeiras tem 61 e uma das semanas mais importantes da história do Botafogo de futebol e regatas, porque na quarta-feira o Botafogo vai confirmar, isso mesmo, confirmar a vaga na final da Libertadores de 2024. Para essa troca de ideias sensacional, como sempre, meu amigo Vitor Monteiro, bem-vindo, bom dia, irmão. Fogo! Bom dia, meu querido irmão Fabiano Bandeira. Cara, é bom demais estarmos ao lado do otimismo, da confiança. E desde que esse programa estreou, esse querido Pauta, né? Desde que estreamos juntos, tudo que viemos debatendo sobre, não só eu uso o termo projeto, mas não, toda essa busca do que o Clube Botafogo hoje tem feito dentro do planejamento para o ano, vem dando certo. Então, assim, temos aquele tropeço, né? Na estreia do Pauta, falávamos sobre o tropeço, sobre a possibilidade de vencermos o Criciúma, mas que o futebol era flexível, tudo podia acontecer. E mesmo com o tropeço, falávamos, cara, ó, o planejamento tá ali, tá dentro, estamos ainda na liderança, temos um jogo importante contra o Penharol, tá tudo sob controle. Vem a semana contra o Penharol, pancada no Penharol. Vem o jogo contra o Bragantino, que acreditávamos numa possível vitória, vem a vitória sobre o Bragantino. E resultado, estamos numa semana muito importante contra o Bragantino, ou contra o Penharol, com a possibilidade de carimbar a nossa vaga para a final da Libertadores, e temos 3 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro, ainda com um jogo de confronto direto contra o Palmeiras, ou seja, temos duas grandíssimas possibilidades cada vez mais reais de conquista de título de tamanho assim, inimaginável. Então, botafoguense, sorrisão no rosto, tem mais um Pauta para você, iniciando aqui o programa Otimista, um programa que acredita que fala, de fato, o que está acontecendo ao redor do nosso glorioso, gigantesco, colossal alvinegro de General Severiano. Fala, Fabi. É o colossal alvinegro de General Severiano, e daqui a pouco nós vamos dar uma rápida pincelada na vitória do Fogão sobre o Bragantino aqui no canal. Teve live pós-jogo e teve análise pós-jogo feita ontem aí, em conteúdo mais curto, mas vou trocar uma ideia rápida com o Vitor a respeito da nossa vitória. Afinal de contas, o gol foi dele, do homem, do ídolo do homem também, do cara, Gregory, o gol foi dele. Esse cara merecia, porra, fazer um gol, que eu gosto desse maluco, porra, tá de brincadeira. Que jogador maravilhoso, cara. Pô, já tava nas graças da torcida, agora arrumar um golzinho desse. 2 joguinhos já, assim, o que ele já vem jogando é absurdo, mas já tem 2 jogos ali com interferência direta pelos 3 pontos dele. Podemos citar outros, né? Porque assim, a memória lembra agora, mas pô, a bola que ele ganha em cima do Felipe Melo e agora esse gol, porra, que o Gregory tá no nosso coração, amigo. São 6 pontos aí em final de jogo, com diretíssimo. Ele jogando muito a partida inteira, e aí chega no final do jogo ainda decide para o Botafogo, como fez contra o Fluminense, para o gol do Luiz Henrique, e como fez contra o Red Bull Bragantino. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas galera, Pauta, o glorioso segue forte contra todos. E o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de arbitragem. É chato, demasiadamente chato. Mas nós temos que falar sobre arbitragem e também sobre as narrativas que estão criando na América do Sul com relação à vinda dos adversários de outros países para o Brasil. Não estão conseguindo ganhar os times brasileiros na bola, e agora o Botafogo cresce novamente, o Botafogo entra em evidência e passa a ser também visado por essas equipes da América do Sul, por essas torcidas, pela imprensa, e parte dela muito maldosa em outros países. Então, cuidado para quem vai ao Uruguai. Vamos falar também sobre os cuidados que o Botafogo deve ter na partida da Libertadores. Mas para falarmos a respeito do que acontece fora, temos que observar também o que acontece no nosso quintal. E no nosso quintal, Vitor, está muito complicado. O Botafogo está passando por cima, mas eu falei ontem no vídeo que não é fácil ficar passando por cima de arbitragem rodada após rodada.
A CBF, você vai falar, afastando árbitros, pessoal do VAR, mas as coisas já foram feitas. O problema já aconteceu. O Flamengo, para começar com o time do Rio de Janeiro, teve um pênalti absurdo contra o Juventude. O Gerson bate no defensor adversário e o senhor Braulio da Silva Machado marca pênalti para o Flamengo. O Nenê é expulso porque falou palavrão em campo. Esse cartão vermelho é isso, cara. Na Copa Sérgio, eu e Vitor não jogaríamos nunca mais. E ninguém jogaria mais, porque não é possível. E aí o árbitro deu aquele vermelho. O jogo do Palmeiras, o Everton poderia ter sido expulso. O pênalti, o primeiro pênalti é um negócio assim. Eu vou passar para o Vitor falar. Conhecendo o Vitor, que é um irmãozão que eu tenho, cara muito tranquilo, mas jogando futebol, conhecendo o Vitor, se a gente está jogando e alguém marca uma falta daquela fora da área, com ele naquela chegada ali que deram no Flaco Lopes e o árbitro deu pênalti, eu acho que a pelada acaba. O futebol acaba porque ninguém ia aceitar aquilo ali, não. Porque aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo. O que o Ramon Abate Abel fez no sábado foi constrangedor. Então, Vitor, o Botafogo é o líder com 64 pontos. Teve um pênalti no Eduardo, porque se foi pênalti no Flaco, foi pênalti no Eduardo. Pênalti no Eduardo. Pisão no Luiz Henrique. Juninho Capixaba era para ter tomado 2 amarelos também, além disso, no jogo. Mas o senhor Daronco, que trava o jogo o tempo todo, que entra na frente da bola 3 vezes no segundo tempo, que dá 3 minutos quando o Botafogo está empatando e 8 quando o Botafogo está ganhando nos acréscimos, complicou tudo. Tá difícil, Vitor. O Botafogo é líder porque é muito forte, é muito grande. Mas a arbitragem tem que ser vista de maneira mais abrangente aqui, hein? É muito triste ver como o nosso futebol é tão maltratado aqui, né? O futebol brasileiro, que é casa é onde nós criamos, na mão de obra, onde nasce o futebol, onde tem grandes jogadores que saem daqui e são exportados, é tão maltratado, tem tanto investimento e é tão maltratado. Assim, você citou casa, esse fim de semana foi absurdo de tudo que aconteceu. Ainda bem que você pontuou, inclusive, lances no jogo do Botafogo que não aconteceram, que não foram marcados que foram marcados em outras praças. Só que para a gente falar, eu gosto muito sempre de contextualizar e ampliar a discussão para trazer fatos ainda maiores. A gente fala de arbitragem, não é de agora, é desde a década de 80, com jogos absurdos em 1980 e tantos do nosso querido adversário aqui no Rio de Janeiro, né, que não vou nem citar nomes, porque tem até processos que rolam até hoje por conta disso, mas situações que aconteceram de jogos absurdos e clamorosos, e que falam de 95, mas esquecem que em 95, do Botafogo, contra o Santos, também teve um problema aqui no Maracanã. Fomos garfados aqui dentro do Maracanã de maneira absurda. E assim, amigos, vocês que estão aí do outro lado, que acompanham o Fabiano há muito tempo, esse é um cara que lembra de fatos em que a imprensa gosta de aterrar, gosta de falar. Mas o Márcio Rezende, do Botafogo e Santos, mas o Maracanã não lembram de situações absurdas que o Fabiano pode falar com muito mais propriedade. E aí nós, botafoguenses, já vemos alertando há quanto tempo? O que acontece quando o Dodô é expulso daquela maneira absurda no Maracanã, num jogo que o árbitro foi tendencioso, com cartão vermelho com o Dodô, inexplicável, e no final de uma partida que ele dá um toque na bola, que não foi 10 minutos depois do juiz ter apitado. Foi frações de segundos. Era completamente que não estava impedido, era o gol do título. Que não estava impedido. Que se tem VAR naquela época, ele não está impedido. Então, assim, é choro e não sei o quê. E aí o tempo passa e o botafoguense continua contestando a arbitragem, mostrando fatos que aconteceram de fato. E até hoje temos problemas acontecendo. Aí a gente gosta, né? O brasileiro em si tem uma síndrome de vira-lata, de dizer que o do quintal, do vizinho é melhor, que agora a Champions League é melhor, é o modelo, tem que copiar a Champions League, vamos botar final única. Aí tem final única, o Brasil tá sempre na final e querem tirar agora. Não, porque brasileiro e não sei o quê. Cara, por que a gente não copia o modelo, então, da Premier League, que tem arbitragem profissional? Os árbitros são profissionais, eles precisam... E tem muito erro ainda na Inglaterra, mas são árbitros profissionais. Por que isso não é copiado? Mas eu sei, Vitor, porque Por que será? Os árbitros não querem.
Para eles é muito. Os próprios árbitros não querem. Para eles é muito cômodo ter outra profissão, ganhar dinheiro em outra profissão e ganhar um bom dinheiro apitando Série A do Campeonato Brasileiro. Quem quer profissionalização é árbitro de Série C, árbitro de Série B. Árbitro de Série B é de estadual, porque do brasileiro já ganha bem. Eles não, se eles quisessem profissionalização, eles pediriam o tempo inteiro, falariam na mídia, dariam entrevista. Nem entrevista eles dão, é conveniente para eles. Tu acha que o Daronco quer profissionalização da arbitragem? E outros não querem. Eu não vou nem ficar citando nomes aqui, porque para eles é cômodo ganhar hotel, hospedagem, dinheiro no final de semana e trabalhar durante a semana em outra coisa, ganhando também razoavelmente bem, alguns muito bem. Aí, para não me alongar muito no assunto, o profissionalismo. Por que não traz o profissionalismo? A gente está falando, o Textor é muito feliz quando fala, cara, a gente investe, bota muita grana no esporte para ter uma arbitragem que pode decidir um jogo que vale milhões. E você não ter um árbitro profissional, profissional no sentido de viver daquilo, de ser dedicado àquilo, é surreal. Para mim, é muito surreal. E aí, o que acontece? Qual é o grande problema? Aí vai de novo, aí a gente vai descendo a escadinha. Falta critério na arbitragem. Porque para alguns jogos, o critério é um. Para outros jogos, o critério é outro. Se o Nenê foi expulso contra o Flamengo, cara, então isso tem que ser ampliado para outros jogos. Aí vai ter muito jogador expulso por coisa banal. Então, se vale para um, tem que valer para todos. E isso não vai acontecer. Falta de critério no VAR. Por que o VAR analisa certos lances e para outros não analisa? Porque eu não estou entrando no que é o certo ou errado. Porque, beleza, como é que o VAR não é chamado para o que aconteceu com o Everton e o Iago Pikachu? Por que ele não foi chamado? Para quem não lembra, depois do gol do Fortaleza, o Everton empurrou o Iago Pikachu dentro da rede, dentro do gol lá, bateu na câmera da Globo e tudo, se machucou e nem amarelo tomou. Pois é, como é que o VAR não foi chamado para esse lance e para outros muito menores é chamado? Eu gosto, para mim, um lance capital, e o Fabiano pode até me corrigir, Botafogo e Internacional no Newton Santos, né? No Newton Santos, que o VAR é chamado para analisar um lance. Antes o Babi faz um gol pra gente. O Botafogo, assim, fase horrorosa do Botafogo. Era uma das últimas lutas do Botafogo para não ser rebaixado, e a torcida ainda acreditava. Ainda existia uma possibilidade do Botafogo se livrar, precisava vencer jogos, a torcida comprou barulho, vamos lá, vamos tentar. O time é muito ruim, mas vamos tentar. A torcida apoiando, Botafogo e Inter abre 2-0, se eu não me engano, o Botafogo abre o segundo tempo em cima do Inter, vai para cima e arruma um gol com o Matheus Babi. Porra, a torcida explodiu, cara, dá para o Botafogo se livrar do rebaixamento. E aí o VAR é chamado para analisar um lance que aconteceu 2 minutos antes, de uma falta que era questionável, que nem falta foi, para mim não foi, mas beleza, aí o árbitro não deu falta, o VAR fica meia hora e anula um gol do Babi, 2 minutos, e assim, por que eu tô pegando um lance de... Cara, não tem critério, e não tem profissionalismo, porque não existe um critério, não existe existe uma orientação, existe uma cartilha, mas ela não parece não é seguida, porque tem lances que são dados e tem outros lances que não são dados. E aí, cara, eu prefiro não acreditar que exista uma conspiração, que existam coisas. Porque se for para acreditar nisso, eu prefiro abandonar o futebol e nem assistir. Então, assim, eu acredito que não existe, eu prefiro não acreditar. Mas não tem como eu tirar Pois é, eu não tenho como tirar o torcedor mais exaltado que fala, existe isso aqui contra e não sei o quê. Porque deixa margem para isso. E para não ter margem, tem que ter cada vez mais profissionalismo. Tem que ter investimentos em cada vez mais tecnologia e tem investimentos do lado humano. Porque sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Está vindo a arbitragem, o impedimento pré-automático, eu não sei qual é o nome agora, automático. Semi-automático. Porque daqui a pouco a gente vai ter que ter uma arbitragem totalmente automática. E aí depois o que a gente vai ter que ouvir? Os árbitros falam, pô, estamos perdendo um emprego, estamos perdendo as nossas funções. Mas não tem como, cara. Vamos ter que ter robô dentro de campo porque não dá para confiar mais na arbitragem. E não só isso, não dá para... A gente não sabe mais para qual lado olhar, porque é cada vez pior, e sempre para o Botafogo. Tem sempre uma questão envolvendo o Botafogo. Historicamente tem, mas não vou entrar também em detalhe, porque senão vou falar em teoria, mas existe ali um negocinho sempre contra o Botafogo, é muita coincidência para ser só contra o Botafogo. Mas é isso. Minhas amigas, meus amigos, desculpe devagar, mas eu preciso contextualizar tudo que me incomoda, porque não dá para ficar só numa coisinha que aconteceu no fim de semana. O problema é muito maior e ele precisa ser solucionado. E aí, o que eu
eu penso também a respeito disso é o que você falou no final, principalmente. O Botafogo está sempre de um lado. Aí parece que um lance no Eduardo é um lance menor, que não precisa ser visto, não precisa ser nem comentado na transmissão. Um empurrão dentro da área é um lance menor. Um pisão no Luiz Henrique não é nem comentado. E aí ele não é comentado na transmissão. Às vezes nem o próprio torcedor tem noção daquilo. Mas se você pegar o replay do jogo, o VT, e observar, você vai ver que tem um pisão claro ali do Juninho Capixaba no Luiz Henrique. Pisão claro para ficar no jogo do Botafogo. E não tem como. A gente tem que ir para os números. Tem que ir para os números. O Palmeiras teve, nas últimas rodadas em casa, 4 pênaltis. 4 gols de pênalti, sendo 2 questionáveis, 2 que não foram. A favor do Palmeiras no campeonato, 9 pênaltis. 9 pênaltis a favor do Palmeiras. E contra o Palmeiras, 2 pênaltis. E para o Botafogo, 6 a favor e 6 contra. Só para comparar aqui, não é possível que o Palmeiras seja tão bom dentro da área, com um ataque menos qualificado tecnicamente que o do Botafogo. É um bom ataque, é um grande time, é um excelente trabalho. O Palmeiras tem um timaço, gente. O Palmeiras tem um ótimo trabalho. Mas não é possível que o Botafogo, com o ataque que tem, só sofra 6 pênaltis, o Palmeiras 9, e o Botafogo, com a defesa que tem, faça 6 pênaltis e ele só 2. Então, só para ficar aqui nos números, mas contextualizando. E aí, galera, o Botafogo, independentemente disso tudo, é o líder do Brasileirão e tem que focar no campo e bola. É o glorioso que segue forte contra todos. Só que, Vitor, as polêmicas não param, meu amigo, meu irmão, camarada. América do Sul, os torcedores do Peñarol, ou centenas de torcedores do Peñarol, vieram ao Rio de Janeiro, promoveram uma algazarra aqui no Recreio dos Bandeirantes. Tinha criança na praia, tinha idoso, tinha gente de todo tipo na praia. E eles quebraram quiosque, queimaram moto, fizeram uma balbúrdia, atrapalharam a vida do cidadão carioca, do cidadão que mora no Rio de Janeiro. Centenas foram presos no primeiro momento, depois liberados. Ainda tem torcedores do Peñarol presos aqui no Rio de Janeiro. Aí a população também foi lá, teve fogo em ônibus. Eles voltaram com ônibus para o Uruguai sem janela, porque o pessoal quebrou, queimou, tentou reagir. O poder público demorou um pouco a tomar uma atitude naquela situação. E aí, com isso, sendo talvez o estopim, surgiu na América do Sul agora um movimento dando conta de que no Brasil os torcedores de fora, aqui de outros países vizinhos, são muito maltratados. E já tem até um movimento que o Peñarol está querendo se envolver com clubes argentinos para que os clubes brasileiros não joguem, é claro que isso não vai para frente, não joguem em casa na Libertadores, por conta dessa, entre aspas, violência contra torcedores vizinhos. E aí você que já viajou por aqui também bastante, sabe que o Brasil, não sei se você tem a mesma percepção que eu, sabe que o Brasil, embora seja o país mais desenvolvido do continente, o maior país, a economia mais forte, fica completamente destacado por conta da língua. Dá para perceber bem isso quando você vai ao Chile, Argentina. Você vê que os países, por exemplo, o Uruguai lá embaixo tinha torcida da Colômbia, lá do Milionários, lá em cima, com faixa de apoio à torcida do Peñarol. Eles falam a mesma língua e parece que o Brasil fica destacado e o pessoal que fala espanhol tem uma comunidade muito maior aqui na América do Sul. E trazendo para o nosso contexto, para o Botafogo, quarta-feira tem um jogo importante. E vai torcedor do Botafogo, o Brownie já está em viagem, o Matheus vai hoje, nossos amigos, outros Mateus amigos estão viajando. Matheus vai também, outros amigos estão viajando, muita gente indo para o Uruguai. Vai torcedor do Botafogo, vai o time do Botafogo. E a gente fez 5-0, mas vai ser uma verdadeira batalha lá no Uruguai, porque eles vão querer fazer de tudo para atrapalhar a vida do Botafogo. Meu amigo, contextualiza aí para a gente, como você contextualizou tão bem a parte da arbitragem. Primeiro de tudo, eu diria que o Nacional é maior que o Peñarol. Então, já vou começar sendo polêmico. Eu não estou nem aí para o Peñarol. Já não gostava do Peñarol, então eu gosto mais ainda do nosso querido Nacional, terra do nosso querido... Terra no sentido de brincadeira mesmo. Sei que não é terra, mas é terra do meu querido Louco Abreu, do nosso querido, apaixonante Louco Abreu. Eu tenho fã, cara, no Uruguai. Então, assim, pelo meu trabalho, né, eu tenho alguns fãs no Uruguai, todos eles torcedores do Nacional,
E assim, eu não Ah, recebi nenhum feedback negativo do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Zero, assim, foi o meu termômetro. Principalmente a gente nutre o mesmo carinho por conta do Louco Abreu. Vamos lá. Primeiro de ó, tudo. detalhe, Ah, te interrompendo rapidamente. Meus pais, em 2014, eu acho, foi durante a Copa. Eles foram para o Uruguai e ficaram lá. Para o Uruguai eu nunca fui, mas meus pais foram. Acho que eles ficaram lá 2 semanas. Meu pai entrou com aquela camisa azul do Louco Abreu, da Celeste aham, Alvinegra, no aham. restaurante. E aí um garçom uruguaio olhou para meu pai e falou assim: Ih, Botafogo, Louco Abreu? Peraí, pediu pro meu pai esperar, foi lá dentro do trabalho dele, pegou uma camisa igual do meu pai, do Botafogo Celeste Alvinegra. Ah, Aqui, ó, o garçom maravilha, cara. uruguaio, também botafoguense por causa do Lu. Bom demais. Então, assim, falar do Penharol é falar o quê? Primeiro, freguês. Eu e Fabiano já havíamos falado aqui nesse querido pauta. É freguês. Botafogo nunca perdeu o Penharol. É um primeiro ponto. Segundo ponto, o Penharol é um time, é um clube que está tentando se reconstruir, mas é um clube que está em decadência. É um time que pega uma final de Libertadores contra o Santos, é destruído. O Santos tirou o Penharol para The Strongest da Bolívia, porque o Penharol não viu a cor da bola. O Penharol pega o Botafogo numa semifinal, é destruído de novo. Então a gente começa já a contextualizar o histórico do que é o Penharol, que é um clube, e nós aqui, eu e Fabiano, temos essa questão de enaltecer a história de cada clube. É um clube com uma história muito bonita, mas uma história recente, apequenada. Um clube que não sabe perder. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de novo, existem brasileiros na Conmebol, trabalhando na Conmebol. Então, assim, não vai ser do dia para a noite que vai haver uma caça aos brasileiros dentro da Conmebol. Pode existir uma política e tudo mais, mas existe um contexto econômico. O Brasil hoje é um país que se destaca em relação aos outros países sul-americanos pela sua economia, pelas riquezas naturais, pelo seu tamanho, pela representatividade no mundo. Então a Conmebol não vai deixar de ter o Brasil ao lado para poder manter sua competição, porque o Brasil é um componente muito forte para manter. Não é à toa que o Mundial de Clubes está recheado de brasileiro. É o Brasil representando a Conmebol. Então, assim, e aí eles estão fazendo de tudo, torcendo muito para o River Plate passar para uma possível final para ter um outro representante, porque não vai ter. É o River Plate, né? O único representante além É, dos brasileiros, né? Então, assim, esse é um outro ponto. o Mas River Plate, é o representante, acho que o Boca também tá. Não, o Boca também também, tá. Boca também, né? River Plate, e aí se o River Plate for o campeão da Abre Libertadores, vaga pro Olímpia, né? abre pro Olímpia, Pois é, mas tá 3-0 pro Galo. pois é. Então, aí tem mais uma coisa que dá pena do que o Penharol tá fazendo. É pena o que eu sinto. E o Fabiano tem certeza que ele vai saber disso. Existe uma rivalidade histórica entre Argentina e Uruguai. A rivalidade Argentina e Uruguai é maior do que Argentina e Brasil. A Argentina e o Brasil foi criado porque o Brasil precisava de um rival no futebol e a Argentina é o melhor nesse caso. Então, assim, Brasil e Argentina, futebolisticamente falando, são os maiores e o Uruguai é ali por fora, mas com uma tradição muito grande. O Uruguai é muito grande, eu vou deixar isso muito claro aqui no futebol. Mas a rivalidade em si é Argentina e Uruguai. Argentina e Brasil foi criada mais recente. Dito isso, é como se a gente pegasse aqui, cara, Botafogo e Flamengo vão se unir numa campanha de não sei o quê. Ou, então, para sair do Botafogo, Flamengo e Vasco vão se unir. Gente, Contra o Fluminense. com o Fluminense. Uruguai. O Fluminense tem até uma questão ali meio pequena de mamãe Flamengo, vai abraçar o É Flamengo. Nem bota o verdade, Fluminense verdade. nessa. Porque aí, vamos, vem cá, Flamengo, vou me juntar ao Flamengo. O Fluminense tem disso, o Fluminense não tem a personalidade. O Botafoguense e o Vascaíno eu acho que tem muito mais personalidade. Agora, é a mesma coisa que você comparar isso, você imaginar um torcedor, um uruguaio se juntar ao argentino. O Penharol, a torcida do Penharol está desesperada para se agarrar em qualquer coisa que apequene o Brasil ou que apequene o Botafogo. Vai acontecer, sim, de um caso isolado ou outro, porque sempre existiu. O torcedor sul-americano, de certa forma, tenta diminuir o brasileiro, de certa forma, no futebol, porque o Brasil cada vez mais está dominando o cenário da Conmebol. O Brasil era o que menos tinha título da Libertadores, comparado ao argentino, e está cada vez mais diminuindo essa distância. A mesma coisa para a Copa América, está diminuindo cada vez mais a distância. A Sul-Americana
Também, competição não a Libertadores, a Sul-Americana mesmo. Uhum. Então, assim, economicamente, eles vão tentar, de alguma forma, sempre diminuir o brasileiro, porque o Brasil está cada vez mais superior, tá? Em termos técnicos, em termos econômicos também. Vai ver a quantidade de jogadores sul-americanos que querem vir para o Brasil, porque os salários que estão sendo pagos são muito maiores. Gente, a gente tem Barbosa no time, a gente tem o Pontes, a gente tem Romero, a gente tem muito mais jogadores, tem Gatito, e são jogadores identificados, eles vêm para cá e se identificam com o Brasil. Tem uma entrevista do Verratti, agora recente, do argentino que joga no Vasco. Ele falou: pô, eu não gostava do Brasil, mas pisei aqui, sou apaixonado agora pelo Vasco e pelo Brasil. Não tem como, é um povo muito acolhedor, que abraça, é um país que tem condição econômica cada vez maior e mais forte hoje. E é inimaginável, num curto prazo, uma mudança desse cenário. Pode ser que aconteça daqui a uns 30, 40 anos, eu acho muito difícil, mas agora, recente, vai haver sim um movimento para tentar desestabilizar, para mostrar o que aconteceu. Mas o torcedor do Penharol, o clube, o torcedor do Penharol, ele não é mocinho. Os torcedores sul-americanos conhecem o torcedor do Penharol. Não é de agora isso que está acontecendo. Então, assim, quando tem jogo em rivalidade contra argentino no Uruguai, também acontece. Não, talvez assim, aí eu posso estar falando uma enorme besteira e peço desculpas por isso. Talvez não do tamanho do que aconteceu aqui no Rio, mas acontece também confrontos com outros clubes argentinos, com outros clubes de outras nacionalidades. Então, por que isso aconteceu? Pelo tamanho do Botafogo, que é um clube gigantesco, primeiro ponto, e segundo ponto, por estar numa semifinal de Libertadores. Isso vai acontecer, o Botafogo vai eliminar o Penharol na quarta-feira, vai passar algumas semanas, meses, e depois o futebol vai continuar andando. Então, assim, existe também ali o Penharol, um clube gigantesco, a imprensa vai, de alguma forma, tentar comprar uma pecha para o Penharol, mas que não vai acontecer. O que acontece para mim, o que eu estou vendo é com muita pena do Penharol se agarrando a qualquer coisa. E para mim, é o que eu falei, o nacional é muito maior que o Penharol e ponto final. E para finalizar, meu amigo Fabiano, peço desculpas por ter me alongado, mas de novo eu preciso contextualizar nesse assunto. A Argentina, existe um movimento e uma briga muito grande hoje para equiparar os investimentos que acontecem no Brasil. A Argentina não vai querer. Eles querem sempre, eles tentam de alguma forma tirar o protagonismo do Brasil, mas a Argentina vai tentar ir por uma outra via. E qual é essa outra via? Fortalecer a questão das SAFs, que estão sendo cada vez mais debatidas aqui no Brasil. Lá na Argentina, eu não vou nem entrar no detalhe de discussão política, porque aqui não é esse caminho. O presidente da Argentina, que eu não estou nem defendendo A ou B ou C, por favor, esqueçam isso. É opinião. A opinião do presidente da Argentina, o presidente de fato da Argentina hoje, é que as SAFs sejam garantidas no futebol argentino. A Federação Argentina de Futebol, que é a AFA, que é a CBF da Argentina, eles não querem. Os clubes não queriam, mas o River Plate está tentando, de alguma maneira, driblar a parte política para conseguir mais investimentos e para trazer os jogadores melhores ainda para o River Plate, que é o protagonista hoje fora do eixo do Brasil. Então, assim, a Argentina vai, de alguma forma, tentar fortalecer o seu futebol trazendo mais investimentos. Eles querem. Agora está entrando um grande debate disso. Vai entrar SAF, não vai entrar SAF? Vai, não vai? Então, é o que eu acredito, é o caminho que eu acho que o futebol sul-americano deve se estruturar. E, fora isso, vai ser um bafafá, um disse-me-disse. Não acredito no curto prazo em cortes megalomaníacos. Eu gostaria de ver a final da Libertadores voltar a ser ida e volta do time da casa e do time visitante. Essa final única, eu não sei se ela se mantém. Os argentinos tentaram manter isso num jogo só, porque para a gente 2 jogos é melhor. Eles têm a chance de brasileiro com mais melhor poder, time. com o melhor time, tem chance de recuperar. Para os sul-americanos é melhor um jogo só, porque em um jogo tudo pode acontecer. Foi estilo Boca Juniors e Fluminense, que eles em um jogo foram para cima e quase levaram. Então, assim, esse é o meu resumo do quadro geral. Para finalizar de vez agora, eu estou realmente preocupado, estou torcendo muito para que tudo dê certo com nossos queridos amigos que estão indo, nossos queridos irmãos que estão indo para o Uruguai. Torcendo muito que a política local, que as forças de segurança garantam a segurança por lá. Porém, é preciso muita cautela, é muito cuidado, não andar muito sozinho, não ficar dando bobeira por lá, porque, cara, tudo pode acontecer. Porque o que nós vimos agora no Rio de Janeiro, eu não sei o que esperar. Estou assim, cara,
muito preocupado, com muito medo mesmo porque o Peñarol não tem nada a perder agora. Eles vão entrar para o jogo para causar balbúrdia mesmo, do início ao fim. É o que a expectativa que eu tenho. Espero que não, espero que eu esteja muito errado. Pois é, os amigos que vão com muito cuidado, já estava conversando com alguns deles, teve gente que deixou de ir, gente que tem poder financeiro que eu conheço maior assim, e deixou de ir, desistiu realmente, vai para a final, mas tem muita gente indo, e pelo que eu estou vendo da galera, na média, assim, o pessoal está indo com cuidado, tranquilo, para apenas comemorar a classificação histórica do Botafogo para a final da Libertadores, e um jogão no Monumental no dia 30 de novembro, provavelmente contra o Galo, mas o River Plate amanhã vai tentar de tudo também, porque estamos preocupados com algumas coisas, certamente a torcida do Atlético está bem mais preocupada que a do Botafogo, porque o jogo deles tem a ver também com placar, com 3-0 lá, jogando com 80 mil dentro do Monumental, a gente sabe como é difícil. Mas para fecharmos não, amanhã, na verdade, a gente está abrindo a pauta a respeito da semana de Libertadores. Pauta. E amanhã nós vamos falar sobre levar ou não os pendurados, como fazer, banco de reservas, não ficando no banco de reservas, vai só para treinar, não viaja. Amanhã nós vamos falar sobre tudo isso. Mas para fechar esta pauta, o Botafogo venceu no sábado, nós falamos muito sobre arbitragem, que aqui é um espaço bem legal para trazer também a visão do Vitor e não só a minha no canal, sobre outros assuntos relevantes. Então é muito bacana ouvir o Vitor falando aqui com propriedade, e nós falamos sobre arbitragem e falamos sobre esse contexto sul-americano, essa ideia de clubes e federações e também jornalistas se voltarem contra o Brasil, e o Vitor pontuou muito bem a força do futebol brasileiro até dentro da Conmebol. Apesar de tudo que acontece, tem brasileiro na Conmebol, e os times brasileiros são forças para a Conmebol também no mundo, né? Porque aí vai ter o Super Mundial. Se um clube brasileiro ganhar a Libertadores, e a possibilidade é enorme, tem o Mundial anterior, já agora em dezembro, no final do ano, e é uma representatividade também muito grande. Mas vamos falar então sobre o Campeonato Brasileiro rapidinho, para a gente fechar, com a arbitragem aqui no Brasil, com problemas na América do Sul, com tudo isso, o Botafogo segue vivo rumo à final da Libertadores e é o líder do Brasileirão. E é o líder com 3 pontos, porque o Palmeiras, galera, empatou. Sabe aquele negócio de time que quer ser campeão não pode empatar em casa com concorrente direto. Time que quer ser campeão não pode empatar com o Bragantino. Não é isso? Porque time que quer ser campeão, para alguns, não pode empatar com o Criciúma, não pode empatar com o Grêmio. Então, o time que quer ser campeão não pode empatar com Fortaleza em casa, brigando pelo título, não pode empatar com o Red Bull Bragantino. Brincadeiras à parte, trazendo aqui para o nosso contexto, o Botafogo foi lá e venceu o Bragantino. E, Vitor, a parte tática, já falei bem aqui ontem no canal Fabiano Bandeira, o 4-2-3-1 que o Botafogo estabeleceu jogando dentro do campo do Red Bull Bragantino, que improvisou o Jadson volante na lateral direita e trouxe novamente o Juninho Capixaba para a lateral esquerda. Ele estava jogando no meio campo, porque o Bragantino estava com problemas para marcar os lados do campo, então o Caixinha tentou alguma coisa ali contra o Botafogo. Primeiro tempo, o Botafogo criou um pouquinho, mas nada muito promissor. No segundo tempo, o Botafogo, já com 2 minutos, teve a chance com o Cuiabá no bolão do Marlon Freitas, mas taticamente foi razoável, tecnicamente foi razoável para bom ou bom, só que o melhor para mim, Vitor, para você contextualizar e a gente fechar, foi a atitude do Botafogo. A gente trocava mensagem pelo WhatsApp, não vimos esse jogo juntos, foi a atitude do Botafogo do início ao fim, mostrando que não só precisava, porque precisar o Botafogo anterior já precisou muito, mas queria ganhar o jogo e faria de tudo para ganhar o jogo. E com o Romero entrando, e na primeira bola, a gente sabe como é difícil estar frio e ter que bater uma falta na cabeça de um companheiro. Ele acertou o Gregory, que por merecimento fez o gol de cabeça. 1-0 Botafogo. Grande vitória, né, Vitor? Com a atitude do início ao fim. Grande vitória. Só uma última pincelada que faltou aqui sobre o assunto que nós falamos, para concluir e passar para o Bragantino. Além de tudo, existe a questão política. Para a Conmebol é maravilhoso que um clube brasileiro seja relevante, porque garante votos na FIFA, que é a entidade máxima do futebol. Então, assim,
queria uma confederação africana, ter um clube relevante para poder ganhar títulos e ganhar vagas e votos na FIFA. Então, assim, a Conmebol nunca vai abrir mão de time brasileiro, porque garante muitos votos e muita politicagem dentro da FIFA com relevância de times brasileiros. Então, amigos, principalmente aqui, filtrem os conteúdos que vocês absorvem. Acompanhem grandes jornalistas como o meu querido amigo Fabiano, que trazem conteúdos realmente pensados, conteúdos bem colocados, conteúdos trabalhados, porque isso sim vai trazer certezas para vocês sobre o que está acontecendo realmente. Agora, trazendo para o nosso jogo agora contra o Bragantino, bom, vamos lá. Nós não ganharemos 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Existe sempre um planejamento de jogos que a gente pode perder, que a gente pode empatar. Quanto o Bragantino, honestamente, no meu íntimo, eu não falei, mas eu estava aberto para um empate. Por tudo que aconteceu contra o Peñarol e pelo jogo que foi, pela intensidade que foi, eu me preparei para o empate. Cara, vai ser um jogo difícil, mas vamos para cima. Não falei, fiquei na minha. Quando a rodada acontece, tudo aconteceu, isso ganhou mais força em mim. Falei, bom, o empate já não tá tão ruim, porque a gente continua na liderança. Aí veio a vitória. Falei, cara, que clube maravilhoso. Os caras foram, como o Fabiano falou, eles entraram com uma atitude de campeão. Gente, é preciso racionalizar cada detalhe, e a gente está falando aqui no Pauta desde a semana do Criciúma, quando abrimos. Racionalizar é o caminho. Observem como o time insistiu até o fim. Um time que veio contra o Peñarol, o nível de intensidade que foi o jogo, que era natural que tivesse um pouco de dificuldade para encaixar contra o Bragantino, porque, gente, é psicológico, é o mental, é o físico, é um jogo extremamente desgastante. Não entra naquele papo de imprensa, pô, batemos em gato morto, em cachorro morto. Nada. O time do Peñarol é um time que, apesar do que eu falei, era um time que vinha se estruturando, que fez jogo difícil contra o Flamengo, que fez jogo difícil contra o Atlético Mineiro, e o Botafogo tornou o jogo fácil. Não foi o Peñarol que fez o jogo fácil, o Botafogo tornou o jogo fácio. Então, assim, viemos com esse contexto todo. Fiquei muito feliz pela confiança do Arthur Jorge de botar o time completo em cima, com raríssimas exceções, né? A saída do Alex Telles, por exemplo, que nós aqui no Pauta falamos, né? Se houver alguma mudança, será nas laterais. E aconteceu de fato, o Alex Telles saiu. Mais uma coisa que falamos aqui no Pauta, cara, a gente estava torcendo muito para o Vitinho ter um bom jogo contra o Peñarol para ganhar confiança cada vez mais. Opa, tinha dado uma travadinha. Fala aí de novo. Voltou? Mais uma coisa que falamos aqui no Pauta. Opa, show. Mais uma coisa que falamos aqui no Pauta. Nós torcemos muito pela boa partida do Vitinho, para a gente ganhar mais um jogador, assim como torcemos contra o Criciúma, que ganhamos de volta um Tiquinho renovado, Tiquinho Soares, nosso Tiquinho querido, que faz o gol e fez o que fez contra o Criciúma, e demos azar de não ter vencido. O jogo contra o Peñarol trouxe de volta Vitinho, que fez uma boa partida contra o Peñarol, e para mim fez uma ótima partida contra o Bragantino. Tem erros, um aqui, outro ali, mas, cara, uma partida acima da média. Jogou muito no segundo tempo o Vitinho. Isso foi um grande detalhe. Mas o que, para mim, ganhou foi o que o Fabiano falou, foi pontual. Um time que não desistiu, um time que insistiu, um time que entrou com nervos, com fibra de campeão, que quer ser campeão, não desistiu, não aceitou empate. Foi atrás da vitória. Entra um Oscar Romero, que quase não tem jogado, mas quando entrou muito bem contra o Peñarol, isso precisa ser frisado também, segurou a bola quando tinha que segurar, não foi um jogador com medo, porque a gente separa bons jogadores em jogos grandes, o jogador que se livra logo da bola, com medo de tomar uma porrada, com medo de errar um passo. O Romero contra o Peñarol, há muito tempo não entrava com muita frequência, quando entra contra o Peñarol, segura a bola, recebe falta, dá passe. Contra o Bragantino, ele já entra, como o Fabiano falou bem demais, frio numa cobrança de falta, bota a bola na cabeça do nosso querido, maravilhoso Gregor. Gente, analisem racionalmente os detalhes. O Botafogo caminha com muita força e diferente do que nós já vimos durante muito tempo na nossa existência para brigar por coisa grande, por título grande. O Romero, ele quase não entra e ele faz o que faz nos dois jogos. Não vou esquecer do Peñarol, não. O que ele fez ontem contra o Bragantino, a bola que ele bota na cabeça do Gregor, não é para qualquer um. Não é um jogador que vem do banco e bate uma falta com a qualidade que ele bateu. Isso sem contar o restante da partida. Que ele entra, continua cadenciando a partida com muita tranquilidade. E o resto do elenco, que insistiu. Igor Jesus fazendo uma partida muito honesta. Depois entra Tiquinho, com toda a dificuldade também, tentando armar contra-ataque, fazendo as jogadas que eram possíveis. A arbitragem,
que o Fabiano mencionou no início da nossa pauta, que tem que contextualizar. Bom, se teve pênalti marcado lá do outro lado, por que não teve critério para marcar pênalti desse lado aqui também? Uma boa partida de Cuiabano, que porra, por um detalhe não fez um golzinho, cara, com um passe maravilhoso de Marlon Freitas, merecia aquele gol, merecia ter entrado. Então, assim, saio muito feliz. Mas, principalmente, feliz por nós aqui, desse pauta, estarmos acreditando e confiando no planejamento que foi feito. O planejamento está saindo, tá? E risca. O time está acreditando. Dá para ver nos olhos do jogador. Pega a comemoração do Igor Jesus contra o Peñarol de novo. Quando ele vai fazer o Kamehameha, você vê no fundo, o Luiz Henrique estava no banco, cara. Luiz Henrique no fundo, vibrando junto com ele. O Adrielson, feliz do lado do Luiz Henrique. Fazendo. Pois é, porque pega no foco o Luiz Henrique de fundo, mas tem ali ao lado o Adrielson também comemorando e fazendo. O elenco tá fechadíssimo com o Arthur Jorge, porra, sabe o que tá fazendo. Tem um pepinaço na mão agora, porque o Fabi vai deixar para amanhã, mas eu vou deixar aqui, ó. Eu até anotei aqui, levar e não levar os pendurados são duas decisões coerentes para mim. Tanto que se ele levar, quanto ele não levar. A gente vai discutir isso amanhã, né? Eu deixei meu amigo Fabiano nessa furada. Mas, assim, eu estou muito feliz com tudo que tem no Botafogo hoje. Eu estou muito confiante com o técnico que nós temos, o elenco que a gente tem. Você vê que está muito bem gerido. Não tem jogador puto, triste, os caras, desculpa até o palavrão, mas é a expressão mesmo do futebol, o cara bolado, o cara que entra de mau humor e tal. Pô, o Romero, para mim, é o maior exemplo disso tudo. E, mais uma vez, a confiança no planejamento, a confiança no que está acontecendo de verdade do Botafogo, sem picuinha de fulano que cria, não sei o que está acontecendo aqui, outro ali. Aqueles caras à margem, né, que gostam de tentar desestabilizar o clube, nada disso está interferindo. O momento é nosso, é tempo de Botafogo, porque as coisas estão acontecendo de verdade. Racionalizem sempre, amigos, porque tem muita coisa boa de fato acontecendo, a gente está muito perto. E, mais uma vez, ontem ficou provado que o Botafogo, ou ontem, ó, no sábado, né? Eu tô com esse negócio de ontem foi domingo, no sábado. O Botafogo está muito forte nessa briga e o clube, os jogadores estão dando resultado no campo, mostrando pra gente que eles sabem pelo que estão brigando. Eles estão brigando por nós ali, pela torcida. É isso, e para contextualizar e finalizar, hoje nós usamos muito o termo contextualizar, mas para finalizar aqui, corroborando o que o Vitor falou, Botafogo. Aponta para o homem da assistência, Mateu. Tá mandando, Botafogo botou a foto aqui, ó, apontando. Isso aqui é muito interessante porque o Mateu Ponte e o Romero entraram aos 40 do segundo tempo. O Ponte no lugar do Vitinho, o Romero no lugar do Luiz Henrique, que estava muito cansado. Quando o Romero entra, apontam para ele. Além, eu não sei se essa foto aqui foi do momento, mas pode ter sido, porque o Marlon também aponta para o Romero, para ele bater a falta. Quer dizer, o Botafogo não tinha o Alex Telles no jogo, o Botafogo não tinha mais o Almada, que já tinha sido substituído pelo Matheus Martins, que sofre a falta que gera o gol. O Botafogo, então, não tinha o Savarino, que tinha sido o primeiro a ser substituído pelo Eduardo. O Botafogo não tinha os homens da bola parada. E quando o Romero entra, o Romero é um homem de bola parada. E aqui é gestão de grupo. Porque outro jogador, ou outro treinador, ou outro time, ou o Botafogo em outro contexto, há algum tempo, o jogador poderia entrar de qualquer jeito e falar, não estou jogando. Entrei alguns minutos contra o Peñarol. Por qual motivo vou querer caprichar agora em alguma coisa? Vou lá, querem que eu bata? Eu não quero bater não, mas querem que eu bata? Vou bater de qualquer jeito, vou marcar um pouquinho aqui, acabou o jogo 0-0, tá bom. Não. Aí o Botafogo coloca aqui, né, aponta para o homem da assistência, Mateu, e o Marlon Freitas apontou para o Romero, e o Romero também falou que ia lá bater. O Gregory levantou a mão na hora da falta para receber o cruzamento, e o Botafogo fez o gol. Então é todo mundo realmente trabalhando por um só objetivo, ou melhor, por dois objetivos, que são os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O Romero, além de estar focado para entrar e bater essa falta, que é muito difícil, ainda é muito preparado, porque eu vou reiterar aqui, não é fácil e não é simples entrar frio num jogo e dar o primeiro passe longo. É um passe longo, é um cruzamento, né? O Vitor está ali confirmando, na cabeça do Gregory para fazer o gol. Não é fácil. Quando você entra num jogo quente, 40 do segundo tempo, até para dominar a primeira bola e dar aquele passe curto de confiança, é difícil. Aí você domina, opa, dei o passe, agora eu vou jogar, acertei e vou pro jogo. O cara chegou e bola parada, é comigo mesmo, vou lá.
Aí o Gregory levantou a mão, em você? Então, beleza. O Gregory foi e fez o gol. Então, méritos para o Romero, para o Gregory, maravilhoso, espetacular, super jogador de futebol, e para o Arthur Jorge, pela gestão do grupo. Vitão, meu amigo, meu irmão camarada, muito obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos novamente aqui no Pauta. Hoje, galera, ainda tem live no canal Fabiano Bandeira, provavelmente na parte da tarde. Tem outros conteúdos por aqui, vocês sabem. Por isso é importante, ficar com o sininho ativado para não perder conteúdo por aqui, deixar o like, se inscrever no canal. Vamos passar logo nos 53 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Abraços, beijos em todos. Vitor, meu irmão, tá contigo para fechar. Não, maravilhoso. E o que você, completando o que você falou, bem demais, que é difícil demais, é muito importante frisar o que o Fabiano tá falando, que é difícil demais. Ou fosse outro jogador, tá aquecendo ainda, não bateria aquela falta. Ou bateria, ia só jogar um chuveiro para ver no que ia dar um balãozão para a área. O Romero foi tão confiante que ele sabia o que estava fazendo, ele botou a bola com a mão na cabeça do Gregory. Cara, é maravilhoso estarmos vivendo esse momento. Mais uma vez, vivam o dia de Botafoguense, enalteçam o clube mais uma vez. Estamos nessa batida há 2 a 3 semanas já falando sobre esse mesmo tópico e eu vou reforçar sempre. Porque é maravilhoso estar nesse momento. Tudo que está acontecendo ao nosso redor é positivo, o clube está bem estruturado, bem encaminhado. Temos um ótimo momento agora. E é isso. Nos prepararmos para a partida de quarta. Jogo que temos aí muita condição tranquila de trazer mais uma vitória, inclusive. Mas, acima de tudo, enaltecer, confiar, defender esse clube maravilhoso. E um agradecimento final à minha querida, meu querido telespectador que está do outro lado. Muito obrigado por nos aceitar em sua residência, na sua lavagem de roupa, de louça, no seu podcast do carro, está dirigindo, está no trânsito, engarrafado, está no Rio de Janeiro, aquele engarrafamento ali da linha amarela. Pô, então tá lá chuvoso, ouvindo no rádio, então. Dia chuvoso, então está ouvindo a gente. Muito obrigado para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Fomos fogo!